antes de chamar a Renata Varandas, aqui tem quase uma cronologia da ordem dessas notícias sobre o aborto. Ó, eu dei aqui um Google, CNN Brasil, aborto. Aí primeiro é assim, ó, há 23 horas. Conselho aprova diretrizes para aborto legal em crianças e adolescentes. Entenda, nós até expusemos para vocês ontem, aqui no live. Aí, há 16 horas, Justiça suspende a resolução sobre o aborto em crianças, que a Gabi Vera estava explicando. Aí aqui, 1 hora depois do que puseram, isso 15 horas atrás, Conselho critica governo e acusa Ministério de atrasar a resolução sobre aborto. Vou clicar aqui nessa matéria e já eu chego aqui na Varandas, que ela vem conversar com a gente. Ó, os representantes da sociedade civil, do CONANDA, que é o Conselho, afirmam que o Ministério dos Direitos Humanos esteve ausente em algumas reuniões decisivas. Então, é isso que eles estão afirmando. Renata Varandas, isso aqui é um assunto que gera muita polêmica. Por quê? O aborto, bom, de eleição nos Estados Unidos a debate no Congresso no Brasil, o aborto é um dos assuntos mais polêmicos, né? Que os dois lados defendem o direito à vida. Mas um lado defende o direito à vida desse neném que está sendo gestado, né? Dessa criança que está na barriga da mãe, para além do que aconteceu. E outro lado defende o direito à vida da própria gestante, dela ser dona do corpo dela e fazer aquilo que lhe convém, principalmente se for após um estupro, um abuso ou um caso de feto anencéfalo. Mas aí são as 3 opções que aqui no Brasil já não é crime você passar pelo aborto. Quero te ouvir, por favor, Varandas, sobre esse tema que, de novo, divide opinião. Elisa, parece que é barbaridade em cima de barbaridade, porque aqui a gente vai muito além do que a permissão para interrupção de gravidez, que hoje é legal no país, que são exatamente esses 3 casos que você disse. É quando há um abuso, quando a mulher é abusada, em caso de feto anencéfalo ou em caso de risco de morte para a mãe. Então, nesses 3 casos, é permitida a interrupção da gravidez legalmente no Brasil. Há uma discussão na Câmara dos Deputados, a gente vira e mexe, a gente volta com ela aqui, porque vira e mexe, essa discussão vem à tona, tanto é que está na CCJ, então toda vez esse assunto vem à tona. Só que, nesse momento, o que a gente está falando vai muito além, o buraco é muito mais embaixo e muito mais cruel e muito mais bárbaro, porque a gente está falando de uma resolução que trata de crianças e adolescentes estupradas, que não têm o direito de interromper essa gravidez. Então, quando a gente trata deste assunto, nós não estamos falando de casos que não são legais, pelo contrário, a lei prevê que quando uma mulher, e olha que eu estou falando mulher, Elisa, eu não estou falando criança e adolescente, eu estou partindo do pressuposto, e a lei está partindo do pressuposto que há um abuso sexual quando você é uma mulher com corpo feito. Agora, aí você pensar em crianças e adolescentes que sofrem violência sexual, aí elas começam a fazer uma peregrinação para conseguir interromper a gravidez, porque chega num lugar e aí tem a negativa. Aí viaja para outro lugar, tem a negativa, outra negativa. Ou seja, você torna essa vítima e você vai revitimizando essa criança e essa adolescente um monte de vezes. E não se leva também em consideração que nós estamos falando de crianças e adolescentes que muitas vezes não estão com o corpo formado. Então, além de tudo, além de ser uma gravidez totalmente indesejada, vítima de um estupro, de um abuso, essas crianças não estão com o corpo formado. Aí você também não permite que essa interrupção seja feita. Ou seja, em defesa da vida de um feto, você, na verdade, coloca em xeque, em questão, a vida de 2. Porque também você está colocando a vida dessa criança e dessa adolescente. E eu não consigo nem dizer mãe, porque criança e adolescente não é mãe. Criança e adolescente é criança e adolescente. Mãe é mulher. Mulher com corpo formado, maior de idade, tudo isso. Agora, criança e adolescente não cabe o título de mãe. Assim como estuprador não é pai
em momento algum, nem quando ele abusa de uma mulher, muito menos quando ele abusa de uma criança e de um adolescente. Estuprador não é pai e criança e adolescente não é mãe. Então, quando você vai, aí você define que essa resolução, ela precisa estar paralisada. Quando você paralisa isso, você está criminalizando, de novo, você está criminalizando quem precisa. Por quê? Porque essa criança foi vítima de um estupro e ela não consegue a autorização para poder fazer um aborto legal. Aí o que acontece? Ela vai lá e faz um aborto ilegal. Aí ela é criminalizada pelo aborto ilegal que ela fez. Agora, você pega uma vítima e você criminaliza a vítima. Agora, o que me deixa mais perplexa nessa história toda, Elisa, é porque a direita, ela consegue fazer e manipular esse discurso de uma maneira que ela é muito, que fica muito perigoso você ouvir. Porque quando eles falam, é o PL do aborto. Não, não é o PL do aborto e aqui a gente não está discutindo isso. Mas mesmo assim, existem previsões legais e só são essas 3 possibilidades possíveis. Agora, quando você simplesmente, você tira também de crianças e adolescentes o direito de interromper uma gravidez nestas 3 previsões legais, na verdade, você está criminalizando uma criança que foi vítima de abuso sexual. Claro, e você está botando em xeque a vida também dessa criança. Quem disse que essa criança tem estrutura física para poder gerar uma outra criança? Crianças não geram crianças, mulheres geram crianças. Crianças não podem gerar crianças. Então, tem que ficar muito claro isso. Agora, a direita consegue fazer uma narrativa que vai muito além disso e a esquerda fica patinando o tempo todo e não consegue enfrentar de frente esse problema, que é um problema de saúde pública. Enquanto a gente não enfrentar esse problema de saúde pública, essas coisas vão continuar acontecendo, Elisa. Bom, todas essas informações estão também em nosso site. Deixa aqui a sugestão de leitura, porque aproveitando aqui as palavras da Renata Varandas, é um assunto bastante importante e urgente que diz respeito à saúde da nossa gente, tá? A matéria principal, eu deixo aqui a sugestão para vocês, que o Conselho aprovou as diretrizes para aborto legal em crianças e adolescentes. Eu deixo a sugestão de leitura, tá? Caso vocês queiram, está no site, tem esse título, tá? Se você caçar lá, você vai conseguir ver para compreender o que exatamente foi sugerido pelo conselho responsável. Aí é essa matéria que o conselho aprovou, aqui tem a decisão da justiça, com as justificativas, se você tiver interesse para ler, expusemos aqui, mas a matéria completa está no site. E aqui os motivos para a senadora Damares ter pedido anulação da resolução sobre o aborto legal em crianças e adolescentes. Eu estou sugerindo, e sendo repetitiva, é porque a gente vê tanto debate em rede social, sem superfície, né, amparado em uma frase de efeito, que é bom a gente mergulhar nos assuntos para compreender todas as regrinhas, o que foram sugeridos, qual foi o debate. E reitero também que nós estamos aqui à espera de um posicionamento, nós vamos acionar e estamos à espera de um posicionamento do Ministério dos Direitos Humanos, tá bom? Porque o Conselho criticou o governo e acusou o Ministério de atrasar a resolução sobre o aborto.